Raça no Direito. Eu me chamo Moisés, sou advogado e um dos integrantes do Direito para Todos, projeto com o intuito de disseminar os conhecimentos jurídicos. E se você tem essa vontade também de aprender um pouco mais e de demonstrar seu conhecimento, comente os nossos vídeos e vamos conversando sobre as aulas que forem ministradas. Tá? Na aula de hoje falaremos sobre o processo penal, especificamente sobre ação penal. A ação penal ela pode se dividir em três: ação penal pública, ação penal privada e ação subsidiária da pública. Okay? Na aula de hoje falaremos mais sobre a ação penal pública, que se divide em dois: ação penal pública condicionada e ação penal pública incondicionada. Tá? O que é a ação penal? A ação penal é um direito subjetivo do Estado à acusação ou da vítima de ingressar em juízo solicitando uma prestação jurisdicional, ou seja, solicitando uma atenção do Estado para que haja aí uma possível sanção ou uma absolvição ao agente, né, se ele foi infrator ou não. Os princípios que regem a ação penal pública, que é o foco central na aula de hoje, é a oficialidade, a obrigatoriedade, a indisponibilidade da ação, a indivisibilidade e a intranscendência, tá? São os princípios aí mais importantes da ação penal pública. A oficialidade é que a ação penal, por ela ser pública, ela será ingressada, será feita por um órgão oficial do governo, um órgão oficial do Estado, que no caso seria o Ministério Público. Tá? A obrigatoriedade ou legalidade é que, uma vez existindo elementos suficientes, preenchendo todos os pressupostos da ação penal, o Ministério Público ele é obrigado a denunciar. Ele não tem essa faculdade de, está tudo completo, está todos os elementos, todos os requisitos da ação penal, realmente há indícios suficientes de autoria, o Ministério Público não pode deixar de denunciar. Existindo todos os elementos suficientes e estando preenchido todos as características que confirmem ou que trazem indícios que a pessoa ela realmente cometeu o ato ilícito e antijudicial culpável, o Ministério Público tem que oferecer a denúncia. A indisponibilidade da ação é que o Ministério Público, o MP, ele não pode desistir da ação. Uma vez ingressada, ele tem que seguir o seu rito até o final. Tá? Então, denunciou, vai haver a instrução e ele tem que seguir. O Ministério Público não pode desistir da ação penal. O princípio da indivisibilidade da ação penal pública é que, em regra, o Ministério Público tem que oferecer denúncias em cima de todos os agentes. Por exemplo, se há um concurso de agentes, há duas pessoas ou mais envolvidas no delito, o Ministério Público não pode denunciar apenas uma pessoa, ele tem que denunciar as duas. Tá? É claro que há aí exceções sobre questão de desmembramento, quando há ainda investigação sobre alguma, mas uma hora o Ministério Público também terá que denunciar outra. Ele não pode decidir quem ele vai denunciar se está todo mundo envolvido ali no delito. O princípio da intranscendência é que a ação penal ela não pode ultrapassar a pessoa, o autor do delito. Se aquela pessoa, aquele determinado indivíduo, ele está envolvido no crime, é somente aquele determinado indivíduo que vai ser denunciado, se foi só ele que cometeu o delito. Tá? Esses são os principais princípios aí que regem a ação penal pública e, como eu falei no início da aula, ela se divide em duas: a ação penal pública, diferente da ação penal privada e da ação penal subsidiária da pública. A ação penal pública se desdobra em ação penal pública condicionada à representação e ação penal pública incondicionada. Tá? Isso seguindo até o parâmetro do artigo 24 do Código de Processo Penal, que diz assim: nos crimes de ação penal pública, esta será promovida por denúncia do Ministério Público, mas dependerá, quando a lei o exigir, de requisição do Ministro da Justiça ou de representação do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo. Então, partindo desse viés que ela se divide em duas, em condicionada e incondicionada, basta agora explicar o que significa cada uma delas. A condicionada é a ação que é intentada mediante denúncia do Ministério Público nas infrações penais que interferem diretamente no interesse público, mas por esbarrar na esfera privada,
ela necessita de uma representação, necessita que o ofendido ele preste uma representação, é como se fosse um requerimento, ou então ele esteja de acordo que o Ministério Público denuncie a pessoa. Tá? Já a ação penal pública incondicionada, ela independe de representação. O ofendido, a vítima, ele não precisa querer que o Ministério Público denuncie. O Ministério Público ele pode denunciar já por mera autonomia ou simplesmente por interesse próprio. Ele viu que há indícios de autoria, ele denuncia. Já a condicionada, ela necessita da representação do ofendido ou da vítima. Tá? Nesses casos, em regra, a ação penal pública ela é incondicionada, ela independe da manifestação do ofendido. O Ministério Público sempre vai denunciar conforme ali a sua autonomia. Mas quando a lei dispuser ou a lei exigir, tiver discriminado na lei, será pública condicionada. Tá? Em regra incondicionada, caso contrário, vai estar expressamente na lei que será condicionada à representação. Tá? Era isso que eu queria deixar na aula de hoje. Muito obrigado e bons estudos!